meus irmãos, meus amigos, comecemos a nossa etapa final com um breve momento de silêncio, de recolhimento e de oração. Digamos assim: Senhor, nesse dia que começa, ajuda-nos a ser prudentes, operosos, sábios, mas sobretudo faze que a bondade permaneça em nossos corações, como divisor de águas das nossas atitudes. Durante as horas do dia, ajuda-nos a discernir, para que a opção do bem seja mais frequente em nossos momentos de indecisão. E que no momento do repouso possamos emergir das sombras, voando na direção da grande luz, onde opera a tua misericórdia. Que assim seja. Inicialmente desejamos informar que a conferência do Dr. Elzio Souza será logo, imediatamente, ao nosso módulo, às 10h15, conforme está na programação. Teremos a atividade artística e logo a seguir a palavra do nosso querido confrade. O nosso módulo final analisa a problemática do homem integral. E a respeito do homem integral, depois de havermos analisado o homem psicológico, o homem social, o homem mortal, deveremos encontrar uma resposta que se transforme numa síntese para dar uma ideia de como seria, à luz da doutrina espírita, o homem integral. Nesta análise do homem, na busca da sua consciência, vamos recorrer ao budismo, esta multimilenar filosofia de comportamento humano. Todos nos recordamos que o jovem príncipe Siddhartha Gautama, saturado de uma vida palaciana, resolveu um dia examinar o mundo além das fronteiras de Kapilavastu. E saindo com o auxiliar, ele manteve o contato externo com a vida e com a humanidade. Ele havia nascido príncipe, consorciara-se, tornara-se pai. Mas aquela vida de dissipações, de desejos e de frustrações deixava-lhe um permanente vazio no mundo interior. Desejando conhecer como a vida se realizava além das paredes do seu palácio, ele constatou por onde passava que a presença mais marcante e definidora era a presença do sofrimento. O sofrimento resultava, no entanto, da ilusão. Porque o homem acalenta a ilusão, a realidade sempre se lhe apresenta de maneira perturbadora. E depois de fazer a longa excursão, ele constatou que a vida física era, em realidade, a única maneira de o homem libertar-se do sofrimento. O sofrimento é inerente à criatura humana, ao vivente, ao ser ciente, que são todos os seres que têm vida, vegetais, animais e homens. E ele percebeu que neste périplo, entre o berço e o túmulo, a enfermidade, o envelhecimento e a morte são requisitos inevitáveis que fazem parte da estrutura comportamental de uma existência física. Retornando ao palácio, ele teve uma crise existencial. Resolveu abandonar tudo
Separou-se da esposa, legou seus haveres ao descendente e recolheu-se a um monastério brahmani de grandes austeridades. Ensinava-se ali a lutar contra as paixões, a trabalhar contra as imperfeições e a matar o sofrimento. A severidade monástica desagradou muito ao príncipe Siddhartha Gautama, e ele percebeu que a vida é toda uma emoção que parte da sensação na busca do nirvana. Resolveu abandonar o monastério e, acompanhado por 6 monges, ele foi à sombra de uma árvore bódia, uma figueira, também chamada árvore da sabedoria, e fez a grande viagem para o mundo interior sem violência. O amor deve ser o mestre de todas as buscas. E deu-se conta, então, de que, em verdade, a vida era o sofrimento. Este sofrimento passou a ser a razão única e exclusiva daquele estado de iluminação, do estado Buda, cuja palavra sânscrita literalmente significa iluminação. Então o príncipe Siddhartha Gautama passou à posteridade com o nome de Sakyamuni, o príncipe dos Sakyas, o Buda, o iluminado. Toda a doutrina de Buda, que ele apresentaria mais tarde na Índia, está centrada nas 4 nobres verdades. A primeira nobre verdade é o sofrimento. O sofrimento, no entanto, apresenta-se no budismo sob 3 aspectos. O sofrimento que produz sofrimento. O sofrimento que é resultado do prazer. E o sofrimento todo penetrante das nossas contaminações sociais. O sofrimento que gera o sofrimento pode ser físico ou mental. São as doenças, aquelas que têm a sua gênese no próprio espírito e que se apresentam em fatores internos, degenerativos, da desorganização celular, através dos micro-organismos degenerativos e os distúrbios de natureza mental. A segunda característica do sofrimento é aquele sofrimento que vem do prazer. Muitas vezes buscamos um prazer como resposta para a nossa vida. E é o prazer que nos leva ao sofrimento. Comprar um carro, último modelo, é a meta da maioria das pessoas. No momento em que adquire o carro, é um grande prazer. Mas esse prazer traz embutido no seu bojo o sofrimento. No momento de pagar a prestação, ou de pagar ao banco o empréstimo que fez, aí está embutido um prazer. Quando o carro se desgasta, o conserto das peças, o acidente, a tragédia e até a morte se derivam daquele prazer que foi gerador do sofrimento. O casamento, a primeira ilusão do matrimônio, a busca da sensação, a união conjugal, a viagem ao país da fantasia e a frustração. Logo depois, a área de atrito nos matrimônios infelizes, a desorganização emocional, o choricídio, ou então a separação, raramente em caráter amigável. O prazer que gera sofrimento. E o terceiro tipo de sofrimento, o budismo afirma que é aquele todo penetrante das contaminações sociais. São os que se derivam dos nossos relacionamentos atormentados, das nossas buscas sôfregas, de acalentar o desejo da posse, de reduzirmos a vida a esta ilusão quase permanente de ter e raramente àquela certeza de tornar-se. Mas este é o quadro, o panorama do sofrimento. É a primeira nobre verdade do budismo. A segunda nobre verdade do budismo é
quais as causas do sofrimento. E o budismo responde que estas causas podem ser kármicas ou adquiridas na atual experiência física. As kármicas, como é óbvio, são aquelas que trazemos de experiências transatas. Lexicamente, a palavra karma em sânscrito significa ação. E como toda ação produz um efeito, como na física, toda causa leva um efeito, toda ação há uma reação ou consequência. A lei kármica vai nos brindar com os efeitos das nossas ações pretéritas. O sofrimento é o resultado das nossas ações anteriores, de natureza agressiva, de natureza ilusória, aquelas que engendraram a nossa colheita atual. E as outras causas são as adquiridas através do nosso livre-arbítrio. Porque todo indivíduo medial de raciocínio sabe o que deve fazer, nem sempre como deve fazer. Mas todos sabemos o que devemos fazer para nos tornarmos pessoas felizes. Todavia, a nossa opção é do prazer. E o prazer em sânscrito é raga, a paixão, a ilusão. E Buda dizia, enquanto o homem não se liberte de raga, a paixão, ele estará assessorado da sua própria sombra, e isto leva-o ao sofrimento. A terceira nobre verdade é aquela que nos diz da necessidade de nos libertarmos do sofrimento. E a única maneira de nos libertarmos do sofrimento é a de removermos as causas dos sofrimentos. Há na Índia um ensinamento exarado nas seguintes palavras. Diante de uma pessoa que tombou sob uma seta envenenada, a primeira atitude é arrancar a seta e depois ver o que é que vai fazer com o doente. Porque a seta envenenada a causa da queda do indivíduo. A primeira atitude diante do sofrimento é remover as causas. E a doutrina espírita, quando nos trouxe o Consolador à Terra, procurou dizer que era necessário remover as causas geradoras dos sofrimentos nas suas nascentes. Recordemos-nos que Jesus não nos prometeu o solucionador. Eu vos mandarei o Consolador, porque a solução é nossa. O Consolador nos dá o bálsamo, mas o doente é que arranca a seta envenenada, que são as suas causas. Recorremos a terapeutas, a cientistas, a médicos, a médiuns. Mas se não recorrermos a nós mesmos, toda e qualquer terapia será sempre um paliativo até o momento em que arranquemos a causa geradora do nosso sofrimento. Isso é de real e vital importância. Nas manifestações de curas, todos vivemos na busca da cura para os pequenos males, que só existem por causa do grande mal que é o espírito enfermo. De maneira nenhuma dizemos que se não busquem as curas transitórias dos pequenos males, mas que se cuide de erradicar as raízes deste mal que se manifesta nas galhadas da árvore do sofrimento generalizado. Sem a transformação moral do indivíduo, e Allan Kardec foi de uma clareza meridiana, reconhece-se o verdadeiro espírita através da sua transformação moral, pelo esforço que empreende para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. O que significaria que o espírita é o verdadeiro cristão, é aquele indivíduo que se imola, não é o indivíduo que se entrega, ele se imola, porque quando ele sabe a razão do seu sofrimento, ele não tem medo de sofrer e vai à raiz do sofrimento para arrancar. Isto é o holocausto.
não é uma aceitação tácita da dor, nem é uma atitude parasitária de resignação mórbida. A resignação espírita é dinâmica, é a submissão lúcida trabalhando para erradicar a causa do problema. Esta é a verdadeira maneira de buscar a causa do sofrimento, na terceira verdade budista, para podermos encontrar a maneira de nos libertarmos dele. E a quarta nobre verdade são os métodos, as maneiras de que podemos dispor para nos libertarmos do sofrimento. E o budismo estabeleceu os 7 caminhos para nos libertarmos do sofrimento, ou as chamadas 7 vias da purificação. Buda recomendava: é necessário que vejamos todos os seres sencientes, tudo que vibra, tudo que sente, como nossas mães. Nenhuma conotação freudiana. As mentes apressadas, que estabelecem o amor pela mãe como um conflito de natureza edipiana, devem deixar a formulação à margem. Quando ele apresenta a proposta da mãe, está no contexto do pensamento indiano, em que Deus não é homem, em que Deus não é aquela herança que recebemos do judaísmo, o Pai, o Vingador, o Senhor dos Exércitos. É um pater mater, é a síntese das polaridades. Por que que Deus tem que ser macho, na tradição do machismo israelita? Por que que Deus não pode ser mãe? Ou porque Deus não sintetizará as 2 polaridades muito bem apresentadas no Vedanta? Muitas vezes veremos nas formulações dos ídolos em torno de Krishna as 2 polaridades em dimensões masculina e feminina na representação lateral da deidade indiana. Outras vezes, a parte de frente de Krishna é masculina, a parte posterior é feminina, numa simbologia ideal que está perfeitamente caracterizada também no freudismo, daquela transição da bipolaridade no período da adolescência, quando se vão definir os caracteres externos e complementares da manifestação sexual. Então Buda apela para a mãe, porque no ministério da vida, da reencarnação, a mãe é a maior doadora, porque durante um largo período retém no ventre aquele que vai encarnar ou se reencarnar. E ela o ama. A abstração às mães que ainda não adquiriram o sentimento profundo da maternidade. Ela envolve em ternura, ela vive, ela participa da vida fetal, o feto participa ali da vida. Então Buda propõe: veja em todos os seres sencientes a sua própria mãe. É a primeira recomendação. E isto tem um significado profundo, mesmo daqueles filhos ingratos e que, por impositivos reencarnacionistas, detestam a mãe. Devem mudar de atitude psicológica para verem na mãe o ser que lhe ensejou no claustro a realidade da vida organizada na matéria. O segundo passo, a segunda proposta de Buda, é para que se observe em todas as criaturas a sua bondade, como em nossa mãe, por mais que tenhamos uma prevenção contra, encontraremos gestos de bondade. E aqueles que dizem: pois na minha eu nunca encontrei nenhum sinal de bondade. Sim, ela poderia tê-lo abortado e não abortou. Já é uma bondade. Veja então em todos os seres sencientes a bondade. No terceiro passo, ou etapa, devolva a bondade a todas as criaturas. Naturalmente que não devolva a quem é bom para com você, mas a qualquer criatura, porque ela é a representação de sua mãe.
da bondade de sua mãe. O quarto passo é a própria bondade. Aplique a bondade onde você estiver. Não espere que a bondade chegue até você, porque a bondade é Deus e Deus está em nós. Mais tarde, Pascal terá a ocasião de dizer que Deus está emboscado em nosso coração. João dirá que Deus é amor. E o quinto passo do budismo é o amor. O amor é exatamente esse panorama no qual todos estamos colocados. O mal, o ódio, são estados enfermiços do comportamento. Não tem existência real, como a sombra. A sombra é apenas a luz ausente. E o mal é o amor distante. Em uma bela página, ditada pelo Espírito João de Brito, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, na obra Falando a Terra, esse mensageiro faz uma análise sobre o amor. E em determinado momento ele diz: o ódio é o amor que enlouqueceu. A indiferença é o amor que morreu. Então vamos colocar o amor em todo lugar, para que ele não morra, para que ele pelo menos não depereça, não se torne indiferente. Porque esse amor que morre não é um amor que se aniquila, ele fica em latência no âmago do coração humano. O sexto passo é a proposta da compaixão. A compaixão no budismo é algo mais que a piedade. Ter pena de alguém, dizemos vulgarmente, é compadecer-se. No budismo, a compaixão é também o ato de coparticipação, de viver com paixão positiva. Como temos a paixão edificante do amor, a paixão da arte, vivemos com paixão da autorrealização, ele recomenda a compaixão, este doar apaixonado e positivo, para o sétimo passo, que é a iluminação. É o momento culminante do budismo, a iluminação, porque pela iluminação, o estado búdico, o indivíduo se liberta de todas as paixões, se liberta, portanto, do sofrimento. A grande meta foi alcançada. Como, porém, o indivíduo encontrará a meta da iluminação? Os senhores notem quanto é didático o processo budista da busca do nirvana, da plenitude. E Buda recomenda 6 novos passos. O primeiro grande passo na busca da iluminação é a generosidade. Uma pessoa que não tem generosidade é uma pessoa egoísta. Tem que desenvolver a generosidade. E a generosidade se expressa através de doação. Certa feita, em Uberaba, faz muitos anos, acompanhávamos a trajetória iluminativa de Chico Xavier, quando se aproximou um cavalheiro tido como um homem muito rico e muito sovina na cidade. Depois de conversar um pouco, chegou uma pessoa necessitada e fez uma solicitação. E o cavalheiro tirou uma moeda mínima e deu àquele necessitado. O necessitado saiu, algo frustrado, o cavalheiro se foi e o pessoal da maledicência ficou. Então alguém disse ao Chico: mas que miserável, hein, Chico? Você viu o tostãozinho que ele deu? O Chico disse: mas que beleza, né? Quando a pessoa começa a abrir a mão, termina abrindo o coração. Notem como cada um vê. Os outros viram o ato misérrimo e Chico viu o ato generoso. É necessário abrir a mão para um dia abrir o coração. Então a generosidade no budismo é muito relevante, porque é através do primeiro passo de doar que o indivíduo chegará a doar-se. A doutrina espírita, que é a síntese do conhecimento universal, das grandes doutrinas ancestrais, coloca como coroamento o cristianismo no processo da iluminação da consciência humana.
E o cristianismo, pela voz do espiritismo, fala da ação da caridade. Há muita gente que diz, não, esmola eu não dou. Mas só é esmola quando você a tem nessa conta. Mas se você considera que dar uma moeda é um ato de caridade, é. Porque caridade para o sedento é um copo de água fria. Para o desnudo é um agasalho. Para o enfermo é um vidro de remédio. Para um aflito é um aperto de mão, é um bálsamo. A caridade é todo gesto generoso que tem a compaixão, a coparticipação do sentimento. Se nos recordarmos da parábola do bom samaritano, o nosso confrade Mário Barbosa, que é um notável conhecedor do serviço social e professor de serviço social, ele faz uma análise de uma frase de Jesus, que é a melhor técnica do serviço social que ele tem aplicado nas suas aulas, até na PUC, quando ele foi professor alguns anos atrás ali. Ele diz que o evangelista se refere que o samaritano, vendo o homem caído, tomou-se de compaixão e fez o resto. Então, para que a caridade seja legítima, é necessário que nós nos tomemos de compaixão, isto é, que nos envolvamos emocionalmente. Só ajudamos bem quando nos envolvemos, porque a técnica do serviço social é ajudar sem envolvimento emocional. A caridade é ajudar com envolvimento emocional. Ele é a representação de minha mãe. Vou lhe devolver a bondade que dela eu recebi. Vou ter a bondade, vou amar. Em suma, faz aqueles 7 passos iniciais. Na complementação do fenômeno iluminativo para o homem integral, Buda, ao recomendar a generosidade, ele estabelece que esta generosidade deve começar através da doação. Quem acostuma a dar coisas, termina por dar-se a si mesmo. Porque tudo isto é o resultado de um exercício num crescendo, em que o indivíduo se vai desapegando, abandonando a ilusão, que gera frustração. Porque o indivíduo vai chegar até lá. E eu fiz uma análise deste problema num acontecimento histórico no Brasil recentemente. Com as novas medidas do governo na área econômica, teve um dia que todo mundo que tinha muita coisa foi se deitar rico. E no dia seguinte o país inteiro acordou quem tinha com 50 mil cruzeiros. Pela primeira vez a sociedade foi nivelada. Quem não tinha escondido em casa, oficialmente, tinha apenas, ou tinha muito, 50 mil cruzeiros. Depois do impacto, que foi o tiro, veio o fenômeno da morte, o relax. A pessoa se deu conta. Notem que é o fenômeno da desencarnação. E logo depois começou o fenômeno da perturbação espiritual. A pessoa diz, mas o que é que eu vou fazer com 50 mil cruzeiros? O que é que eu vou fazer? E aí todo mundo, talvez não se tenha dado conta, e eu vou lembrar aqui aos que ainda não se deram conta, todo mundo se deu conta que ninguém tem, que ninguém é. As coisas passam, são transitórias em nossas mãos. E o governo, coitadinho, tomou apenas e oficialmente por empréstimo, dizem, Deus ajude que pague, vai lá. Mas tomou por empréstimo por algum tempo. Já imaginaram o ato de desencarnar? A gente desencarna, sai do corpo e quando olha, tem que deixar tudo. Mulher, marido, meu filho, minha mulher, tem que ficar. Para que outro venha e diga, já era, agora é minha. Deixar roupa, deixar sapato, deixar aquelas coisas que a gente olha e diz assim, não, eu vou guardar para conservar, para não gastar. De repente a gente morre e vê outro usando. Eu achei que foi o maior gesto de iluminação que o digníssimo presidente da República nos brindou, foi nos ensinar a libertar-nos transitoriamente da posse. A posse possuidora. Porque dia vai chegar que vamos deixar, como dizemos em baianês, de mesmo.
vamos largar de mesmo aqui na terra. Então, esta colocação é muito importante para nós. Aprender o ato de generosidade, a nos despojarmos das coisas, para passarmos ao segundo passo, que é complementar deste, a paciência. A paciência é de relevância muito grande no nosso estado de iluminação. Porque a pessoa que não cultiva a paciência vive perseguindo a ilusão. E como a ilusão frustra, a pessoa impaciente é normalmente uma pessoa sofrida por opção, não é por karma. Porque o karma é iluminar-se. Fazer o esforço de iluminação é pessoal. Muita gente redargue, mas eu não tenho paciência, o que é que eu vou fazer? Treinar a paciência. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Todos nascemos analfabetos. E não pode haver nada mais difícil do que aprender a ler e escrever, olhar aqueles risquinhos e saber o que é que está dizendo. No entanto, a gente aprende. E depois que aprende, não se vê mais livre. Contou meu amigo que era filho de um camponês, cujo pai trabalhou muito para que ele viesse estudar aqui na cidade. Ele veio e o pai queria que ele fosse advogado. Era uma profissão maravilhosa e ainda é. E ele concluiu o curso, pegou o diploma, viajou ao interior e chegando à casa paterna, o pai trabalhava na lavoura. Ele disse: papai, aqui está, quero oferecer o meu diploma. O diploma é do senhor. Eu adquiri o conhecimento, mas foi o senhor quem me propiciou este diploma. E falou-lhe. O pai, muito humilde, parou de trabalhar, dobrou-se sobre a enxada e começou a chorar. Ele disse: mas papai, não precisa se emocionar tanto. O senhor pode ter um problema. E aí já fui logo aplicando palavras difíceis. O senhor pode ter um vágado, uma síncope e morrer. Não precisa também essa alegria toda, papai. Ele disse: não é de alegria, não. Eu estou chorando de pena de você, meu filho. Pena, papai? Sim. Porque você acabou de matar a ignorância. E nunca mais terá desculpa para errar. Quando a ignorância morre, a pessoa não tem mais mecanismo de desculpa. Tenho muita pena de você, meu filho. Que Deus lhe dê forças. Porque todo lugar onde a sua vista bater, lê. A minha não, eu estou olhando aquela coisa ali, não sei o que é, graças a Deus. Mas você não tem desculpa. Então a paciência, o treinamento, o exercício leva-nos à paciência. Quando eu conheci o médium Chico Xavier, eu estou dando lentamente as características do homem integral. Eu me apaixonei pela paciência dele. Eu sempre fui afobadinho, de passo miúdo e ligeiro. Então eu encontrei aquele homem tranquilo, caminhando devagar e chegando na hora. Isso é que é importante. Ele ia bem devagar e chegava em tempo. Então eu me dei conta que ele saía antes, para não ter necessidade de correr. Quem sai faltando pouco é que tem que correr muito. Mas quem sai em tempo, não perde tempo. E então, depois de uma convivência, ele me permitiu ficar na sua casa como hóspede. Eu era muito jovem, fiquei apaixonado. E a hora da partida, eu lhe disse: ah, Chico, eu nunca serei como você. Paciente, tranquilo. Ele me olhou e disse: quantos anos você tem, Divaldo? Eu disse: eu tenho 17 anos. Ele disse: pois é, eu estou com 42. Mas quando você tiver a minha idade, o sofrimento vai lhe bater de um lado, vai lhe bater de outro, que vai canalizar você para a paciência. E eu espero que nessa ocasião você esteja calmo e caminhe devagar. No dia que eu completei 42 anos, eu me lembrei. E aí eu digo assim: tenho que andar agora devagar. Como nós veremos, Sai Baba é muito calmo, é paciente, anda devagar. Eu não quero dizer que as pessoas reumáticas sejam pacientes. Porque quem tem artritismos e reumatismos anda devagar. Mas por imposição e não por opção. A paciência é o segundo passo. O terceiro passo em sânscrito chama-se Shila, tranquilidade.
que no budismo aparece com o nome de ética. Notem que beleza. A ética que nós abordamos no primeiro dia do homem psicológico brinda a criatura com tranquilidade, porque é a ética que nos ensina a pensar bem, sentir bem e agir bem. Quem age bem, quem sente bem, quem pensa bem, tem tranquilidade. Como diria Sócrates, a felicidade resulta de 3 fatores essenciais: a paz de consciência, a harmonia do coração, que vem de uma vida digna, de cumprimento dos seus deveres. O quarto passo, depois da generosidade, da paciência, da ética, é a ação da bondade. A bondade sempre, o budismo repete a bondade. A bondade é fundamental. Bondade para com os animais. Bondade para quem vem depois de nós. Se vamos por uma via e encontramos um obstáculo, não apenas atravessemos o obstáculo, removamos-lo para quem vem atrás. Mesmo que gastemos tempo, não é perder tempo, é investir o tempo na bondade a favor de quem vem atrás. Nós estamos felizes aqui com a eletricidade, que devemos a Edison com a lâmpada e a toda uma equipe de homens que ficaram nos laboratórios em verdadeira vida monástica para que desfrutássemos hoje dessas comodidades que contribuem para a felicidade. Então a bondade no budismo é relevante. O quinto passo é a indulgência. Ter indulgência para com os outros. Chico Xavier tem uma frase notável: eu permito a cada um ser como lhe apraz, e a mim eu exijo ser como devo. É de uma profundidade não percebida de imediato. É a tolerância para com os erros alheios e a severidade para consigo mesmo. Aprendermos a desculpar. Vós vedes o argueiro no olho do vosso irmão, e não vedes a trave no vosso olho. Não julgueis. Deixe a cada um o direito de ser como logra. Joana de Ângeles me tem ensinado: quem faz o que pode, fez o máximo. Não serás tu quem dirá o que ele deve fazer, nem irás medir pela tua capacidade. Porque cada um vai até onde logra. E quem logra chegar a determinado ponto, fez o máximo. Se alguém me chamar a uma corrida, a um jogging aqui, ele talvez corra 10 quilômetros e eu 50 metros. Creio que eu terei mais mérito do que ele. Primeiro, porque eu nunca fiz jogging. Depois, porque eu sou cardíaco, não aguento. E ele é atleta. 10 quilômetros para ele corresponde a 50 passos meus. Se eu andar 100, eu fui extraordinário. Quanto isto é consolador. Como nos propicia um estado maravilhoso de não ser severos para com os outros. Manter a indulgência e considerar que cada um está no seu próprio universo, tentando fazer o máximo. Se ele erra, ele vai aprender. O problema é dele, não é nosso. O nosso problema é ajudar e não condenar. Quem tem uma ferida sabe que a tem. Não é necessário que o fiscal da vida alheia diga: você tem uma ferida aí na perna da calça, não é? Olha, se eu estou vendo apesar da calça, será que o dono não sabe que tem a ferida? Porque esta preocupação que nós temos de estar apontando aos outros. Alguém muda de penteado, ele diz assim: eu notei que você mudou de penteado. Será que o dono não notou? Se a pessoa usa barba, ele diz assim: está de barba, hein? Eu notei. Imagine se o dono não notou. Você tirou a barba, ficou diferente. Como nós somos vigias do comportamento alheio. Este é o homem atormentado. O homem integral, aquela parábola, não fala, não vê, não ouve nada que seja negativo, porque ele é integral, ele está na dificuldade do outro. Ele não é um alienado.
Ele é a comunidade, ele está presente, ele é luz. E a luz suavemente esparce a claridade. O sexto passo no budismo é o passo da concentração. Sem a concentração não há iluminação. Se o indivíduo não tem paciência de sentar-se para se concentrar, ou de andar concentrado em torno do seu centro, com o centro equilibrado, ele dificilmente se vai iluminar, porque a iluminação é de dentro para fora. É necessário imergir para emergir. É necessário fazer que o Logos, o Bertolt Roden, este notável filósofo espiritualista, falava muito do Logos, do pensamento de Platão. Este Logos divino se torne uma ponte entre o eu propínquo e o tu longínquo, em que se transite através do psiquismo pela emoção elevada da sua concentração. O homem integral, na psicologia espírita, é aquele que se esquece de si mesmo para poder buscar a realidade transcendente. Ele tem uma necessidade de orar. Ainda o Bertolt Roden. Orar vem do latim os ores, boca. Abrir a boca da alma para se esvaziar do eu e se plenificar de Deus. Quem não ora, quem não estrojeta o ego, não terá nunca lugar para a plenitude divina. A doutora Weber, em um livro notável, em que ela entrevista cientistas e sábios, ao fazer a apresentação da sua obra, ela faz uma ligeira análise do homem contemporâneo, psicóloga, filósofa e cientista, vinculada à área da pesquisa parapsicológica, exarado o seu pensamento na seguinte frase: através de aparelhos muito sofisticados, o homem logrou uma grande vitória externa, fez explodir o átomo. Mas este homem das aparelhagens complicadas ainda não logrou implodir o ego. A nova proposta da ciência, ligada à mística, a proposta do espiritualismo científico contemporâneo, a proposta do espiritismo, que é ciência, filosofia e religião, dizemos nós, é levar a criatura através da ação bondade, do estudo e do amor, a fazer que o ego imploda. E ele, arrebentando o ego, deixa espaço para nós, para o pensamento divino, para a solidariedade, para o grande amor. O homem integral, Allan Kardec, na sua visão profética, estabeleceu com uma beleza de linguagem ímpar em o Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem. Jamais eu li, e creio que muita gente jamais leu, nada tão completo como a visão apresentada por Allan Kardec a respeito do homem de bem. Quem se recorda da epístola de Paulo aos Coríntios? Em nome da caridade, hoje traduzida em muitas bíblias como o amor, que no fundo é a mesma coisa, verá delineada em um homem de bem toda a trajetória de um homem integral. O homem integral, portanto, a doutrina espírita molda-o. Poderemos vê-lo em Madre Teresa de Calcutá, que agora, octogenária, completa 80 anos em agosto, e ainda lutando para preservar o amor. Um dia recebendo um homem que tirou de uma lata de lixo que estava a morrer, e que fazia 30 anos não tomava banho. Banhando no meio da rua, ele teve um momento de lucidez e lhe perguntou: senhora,
quem é o seu Deus? Diga-me quem é o seu Deus para eu o amar. Meu Deus é você. Senhora, mas eu sou um homem, um pecador. É meu Deus, porque é a minha meta. Então diga-me, senhora, qual é a sua religião? A minha religião é você. Mas, senhora, eu quero seguir a sua religião. Siga a sua consciência. A minha religião é você. Senhora, o que é que eu deverei fazer para ganhar o nirvana? Ame. Mas, senhora, eu estou morrendo. Ame enquanto morre, para continuar amando depois que morre. Aí está o biótipo da mulher integral. A princípio aplicamos o verbete homem no sentido genérico. Agora façamos como mandam as novas conquistas do direito da mulher. A mulher integral está presente em Teresa de Calcutá. O homem integral está presente em Abbé Pierre, que se encontra no Brasil neste momento. Quem não se recorda do inverno de 1954 em França? O grande frio, e aquele padre deputado foi a um picadeiro de circo para responder a um programa como o Céu é o Limite, a fim de arranjar dinheiro para atender aos clochards, aos mendigos de Paris, às 10.000 meretrizes da Rive Gauche, para poder atender àqueles que dormiam no meio das ruas, embaixo das pontes do Sena, e que depois de construir uns barracos no bosque de Bolonha, o prefeito de Paris o chamou e disse: Abade, você está tornando Paris uma cidade feia, com esses barracos que agridem a estética de Paris. Eu vou mandar derrubá-los. Pois não, excelência. Sua excelência derruba de dia, e nós e os mendigos reconstruiremos durante a noite. Mas, abade, você está tirando a beleza de Paris. Serei eu? Ou serão as prostitutas de Pigalle, de Montmartre, de Montparnasse, as meretrizes da Rive Gauche, os ébrios do Quartier Latin? O senhor pensa que os turistas vêm aqui apenas para o Louvre, para o Museu do Homem? Eles vêm para Creuse-Roche, para Moulin Rouge, para os grandes lupanares, pelo epíteto de que a mulher francesa é uma mulher pervertida e depravada. Não se engane, é isso que torna Paris uma cidade feia. Pediu licença e saiu. E ergueu a sua comunidade de Emaús e declara no seu livro Os Trapeiros de Emaús, dando-lhes tudo, dando-lhes amor, dando-lhes vida, dando-lhes comida. Nunca tive a honra de ter um deles dentro da pequena igreja. Pelo contrário, eles se levantavam contra mim, eles me agrediam, me esbordoavam. Naquele Natal, eu necessitava de alguém para me ajudar a celebrar a missa. No momento em que eu fiz o gesto de apresentar a Eucaristia e me voltei para a capela vazia, lá estava o bêbado mais difícil, olhando para mim e chorando. Então eu encontrei Jesus Cristo dentro da minha igreja. Aí está um homem integral. Outro homem integral, Albert Schweitzer, abandonou tudo depois que leu uma pequena revista que trazia a fotografia de Lambaréné, aquela aldeia perdida no Congo belga da época, no solo equatorial da África francesa. E ele, que era o maior intérprete de música de Bach, de Wagner ao órgão, abandonou tudo em 1913 para ir morar na África, atendendo aos sofredores. E quando retornou um dia à Inglaterra para reunir fundos para a sua obra, uma duquesa lhe disse: Alberto, abandona aqueles miseráveis. Os reis e as cortes sentem falta do teclado movimentado por ti. Deixa que o tipo comum vá à África da vida, mas tu és um gênio. Não posso.
Enquanto o tipo comum não se resolve por fazer qualquer coisa, é necessário que os gênios se imolem a benefício da humanidade. Uma mulher integral, a extraordinária católica russa, a célebre Catarina de Wieck. Aos 16 anos, ela estava na Revolução Russa. Ganhou a mais alta condecoração jamais concedida a uma mulher na humanidade, no solo russo. O próprio Tsar Nicolau III deu-lhe a condecoração. Esta mulher tem toda uma vida que é uma saga. Ela foge para a Finlândia, foge para a Inglaterra, foge para o Canadá, foge para os Estados Unidos. E aí ela reencontra Jesus no Bafão de Chicago, no lado operário porto-riquenho de Nova York, onde as crianças são comidas pelas ratazanas, ao lado da Quinta Avenida, uma das mais famosas do mundo até hoje. E esta mulher, Catarina de Wieck, retorna a Toronto, no Canadá, faz uma comunidade, e ela diz: desde que eu encontrei Jesus, eu que tive várias riquezas, porque ela foi condessa, veio a miséria com a Revolução Russa, tornou-se uma grande missionária de oratória, contando a sua vida e a do comunismo na Rússia pelo mundo, adquiriu uma nova fortuna e repartiu-a com as mulheres equivocadas dos bafões das cidades em que ela esteve. Então, Catarina de Wieck, a baronesa, teve a oportunidade de dizer: eu encontrei a felicidade quando alguém sorri diante de mim. Quando alguém chora, eu notei que a minha é uma felicidade incompleta, porque ainda existem lágrimas. Chico Xavier já ultrapassou 300 obras, está em 340 obras. As pessoas se tornam famosas com 2, 3 livros no mundo. A empáfia conduz-lhe a mente intelectual. Ele que poderia sentar-se em várias cadeiras dos transitórios imortais das academias do mundo, ainda agora, com pneumonia renitente, costuma dizer nesta linguagem singela: eu sou um sapo com uma vela acesa na cabeça, que é a mediunidade. Quando a vela apagar, o sapo brucutu no brejo e vai para lá. Eu estava presente no encontro informal, quando alguém lhe disse: Chico, você naturalmente não tem medo da morte, porque quando você morrer, ai meu Deus. Ele disse: eu já sei, quando eu morrer, eu vou para o céu. Emmanuel já me disse. E a senhora, muito rica, disse: para o céu? Ele disse: eu fui convidado a trabalhar lá. Chico, pelo amor de Deus, lembre de mim que eu sou sua amiga. Minha filha, será que você quer ir para o céu comigo? Mas é lógico. Afinal, qual é o céu que você vai? É o Centro Espírita Umbral, para onde eu vou. Aí está um outro biótipo de homem integral. Mas o Brasil tem uma parábola que imita a parábola evangélica do rico e de Lázaro. Então se conta em linguagem pós-escravatura no Brasil que um homem estava diante do altar e dizia: eu sou senhor de escravos, agora obrigaram-me a libertá-los, eu já não tenho mais nada para te dar, mas eu te dou algumas coisas ainda que eu tenho. E lá no fundo da igreja, atrás de uma coluna, tinha um negro, velho, cansado do eito da escravidão. De vez em quando ele botava a cabeça por detrás da coluna e dizia assim: senhor, acabou a escravidão, mas nego velho está aqui, se precisar é só chamar. E se escondia: negro velho está aqui, a escravidão acabou, mas se precisar é só chamar. O homem integral. Pela tela da minha memória eu vejo a minha mãe. E aqui eu coloco uma homenagem a todas as mães. 13 filhos, 3 abortos naturais,
nunca teve uma empregada. Teve uma filha hidrocéfala, que viveu um largo período, indo de encontro ao estabelecido na medicina da época, que a criança não tinha direito a uma vida relativamente larga. Que não sabia orar, só sabia arar. E que nos momentos cruciais da sua vida, uma filha partiu por suicídio. E ela viu morrerem 8 filhos, todos de enfermidades violentas. Uma tuberculose bilateral, uma ruptura de aneurisma, uma parada cardíaca. E sucessivamente ela viu os filhos adultos, no momento em que estavam na emancipação, tombarem como frutos maduros da árvore da vida. E eu lhe perguntei, um dia, quando morreu um irmão meu com tuberculose bilateral, ele teve uma grande hemoptise e morreu afogado em sangue diante dos nossos olhos, que não podíamos fazer nada. Ainda tentamos erguê-lo até que a cabeça pendeu. E eu disse, mãe, mas a senhora não sofre. Ela disse, mais do que você pensa, meu filho. Era analfabeta. Mas se esta é a vontade de Deus, a minha vontade é dizer que se faça a sua vontade e não a nossa. E assim a sua peregrinação, como de milhões de mães anônimas, foi a do silêncio, da irrestrita confiança em Deus. E no momento em que ela estava morrendo, eu lhe segurei a mão e lhe disse, vá em paz. Ela tinha reumatismo, artritismo, havia perdido todos os dentes de formas dolorosas com infecções. Octogenária. Eu disse, vá em paz. Pai está esperando pela senhora. Vá em paz. A senhora vai poder descansar. Os espíritos vão lhe dar um pouco de repouso, para que a senhora seja uma estrela na constelação do mundo para onde vai. Ela então voltou, abriu os olhos verdes e me disse, não sem vocês, meus filhos. Que felicidade uma mãe pode ter de viajar e deixar na terra os filhos. Assim que eu acorde, como você me disse, eu vou voltar para continuar tomando conta de vocês, de mim e de uma irmã solteira. Eu disse, mas mãe, não precisa. Deus me deu o maior tesouro do mundo depois da senhora e de pai, meus amigos. Eu tenho amigos que valem mais do que irmãos. Amigos que deram a vida para trabalhar na mansão do caminho, criando os filhos de outras carnes. Ela estava na mansão do caminho, em uma pequena casa que construímos para ela e minha irmã. Ela disse, não basta. Vocês dois não estão casados. Porque ela viveu casada 60 anos de felicidade naquela época. E ela tinha o conceito de que casar era ser feliz, porque ela submeteu às injunções da época. Conheceu o marido no dia do noivado e voltou a identificá-lo no dia do casamento. E viveram felizes. Então ela disse, eu vou voltar. Não volte. A senhora tem o direito de ser feliz. Menino, não discuta com sua mãe na hora da morte. Minha mãe era baixinha. Quem é que aguenta com mulher baixinha? Nem na hora da morte. Aí eu calei. E ela voltou a dizer, eu vou voltar, meu filho, para tomar conta de você e de sua irmã. Fechou os olhos. Fez o coma. Depois abriu os 2 olhos, que eram 2 esmeraldas. Sua irmã está aqui. A minha irmã suicida. Que durante 33 anos no além sofreu os efeitos do suicídio. Para que vejamos quão grave é o autocídio, esta rebeldia contra as divinas leis. E ela está dizendo, mãe, venha para eu descansar e você me enxugar as lágrimas e me internar no hospital. Até logo, meu filho. Rompeu as algemas de cristal e viajou. 12 dias depois, eu estava pregando na cidade de Castro, no Paraná.
e falava da imortalidade da alma. Quando de repente ela me apareceu, a menos de 2 metros, com um vestido que eu lhe havia oferecido com o meu primeiro ordenado. Era um vestido de seda branca com flores azuis. Ela então disse: Di, meu filho, voltei para que você nunca mais experimente solidão. Estou aqui, meu filho. Eu então parei emocionado. E ela disse: cante a palavra de Jesus para que ninguém tenha medo da morte. Uma mulher integral. O homem e a mulher integrais são aqueles que na doutrina espírita aurem no cristianismo, na certeza da imortalidade, o prêmio da vida exuberante, pelo amor, pela dedicação, pelo sacrifício. Neste congresso, que nos está enriquecendo em todas as áreas do conhecimento, com a certeza da imortalidade e brindando-nos com a luz do conhecimento do amor, que saiamos daqui ao seu encerramento hoje às 18 horas, levando a iluminação, cada um, homem, cada uma, mulher integral, dentro do nosso limite, marchando para a nossa plenitude. Muito obrigado. Nós gostaríamos de lembrar a importância do estudo sistematizado da doutrina espírita. Os espíritas não podemos prescindir desta valiosa contribuição que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Um estudo muito bem elaborado pela Federação Espírita Brasileira, que tem por meta, como recomenda o Espírito de Verdade, amar e instruir. O amor sem o conhecimento transforma-se em paixão. E o conhecimento sem o amor enregela o coração. O estudo sistematizado da doutrina espírita. Temos, entre as muitas perguntas que ficaram ontem, 4 que nos merecem ligeira consideração. O indivíduo tido como distraído, desligado, está em estado alfa? Sim, porém, um estado alfa patológico. Porque ser distraído e ter os ciclos cerebrais mais lentos, sem a aquisição da meditação, é patológico. Porque o estado alfa não é um estado de distração, é um estado de relax, é um estado de repouso, de tranquilidade. Considerando-se que a epilepsia não tem cura, segundo os neurologistas, como pôde uma criança de 6 anos, cujo eletroencefalograma acusava epilepsia, disritmia e 2 focos parietais, ter ficado curada apenas frequentando a evangelização infantil? Quando a ciência diz não, é um não até aqui, por falta de evidências para que confirme outra hipótese. Se a criança foi levada à evangelização e adquiriu a cura, não pode ser também uma regra geral. É um fenômeno kármico não expiatório, mas de provação, que liberou. Mas eu aconselharia que a pessoa que fez a pergunta leve periodicamente a criança para fazer um eletroencefalograma, apesar da cura aparente. Porque a pessoa diz, esta criança hoje, com 9 anos, está aprendendo a ler e escrever, pois tem um bloqueio emocional. Esse bloqueio emocional ainda está vinculado à epilepsia, com uma disritmia cerebral. Aleluia, porque hoje é o dia. Mas continue levando ao neurologista, fazendo os exames necessários para que a criança tenha um acompanhamento e não volte às convulsões. Se as aptidões artísticas são de origem reencarnatória, como explicar o despertar das artes com o desenvolvimento do lado esquerdo do cérebro? Porque o perispírito, modelando as realidades orgânicas, imprime no lado esquerdo do cérebro as aptidões que são do espírito e não do cérebro,
para se manifestar como a necessidade da vida artística. Está dentro, portanto, do modelo biológico organizador da forma, do perispírito, modelando a matéria para as suas finalidades. Nós iremos apresentar 2 momentos apenas de Sai Baba. O primeiro momento, quando estivemos ali. E o segundo momento, quando ele realiza alguns fenômenos de natureza parapsicológica, anímica. Porque é ele mesmo quem produz. Não é um fenômeno mediúnico, segundo a visão do Livro dos Médiuns. Porque esse fenômeno é produzido por Swami Bhagavan Satya Sai Baba. Muito cuidado para não confundirmos o fenômeno anímico com o mediúnico. É um fenômeno parapsicológico produzido por ele. Se for necessário, eu explicarei durante a projeção. Aí estamos nós, diante de Sai Baba, numa filmagem do técnico Nilson de Souza Pereira. Como se vê, de muito boa qualidade. Mas aí eu terei que defender o nosso Nilson. Era falta de iluminação. Sai Baba está sentado aqui ao trono e nós estamos ao seu lado, inclusive com outros pegando no pé, que é uma atitude de respeito e de reverência muito comum na Índia. A imagem não está muito nítida. Melhorou agora. Ele vai chegar dentro de alguns minutos. Era um grupo de 21 pessoas. Eu creio que se apagarmos as luzes do palco, melhoraremos a imagem. Aí. Muito obrigado. Como bom técnico cinematográfico, Nilson filmou também o ambiente. Nós pedimos licença, Sai Baba, que aí está, para fazer a filmagem da entrevista. E ele permitiu. Com a luz apagada era melhor. Aí. Ele não disse nada de extraordinário. Esteve falando as coisas habituais que qualquer líder espiritual diria: o amor, a paciência, a necessidade de sermos solidários uns aos outros e, sobretudo, de sermos felizes onde estamos. Havia uma senhora umbandista no grupo e ela muito ingenuamente perguntou: Sai Baba, eu sou umbandista, o senhor acha que eu estou certa? Ele perguntou-lhe: a senhora se sente feliz? Sim. Então continue. Porque as pessoas às vezes querem transferir as responsabilidades para aqueles a quem dá liderança. Devo fazer isto, devo fazer aquilo. E onde fica a consciência humana? É necessário assumirmos a nossa consciência, meditarmos, orarmos, estudarmos, para sermos responsáveis pelos nossos atos. Porque se alguém nos induz ao mal, não criemos depois o mecanismo de que a culpa é do outro. A culpa é nossa. Primeiro, porque aceitamos a indução. Depois, porque nós agimos conforme nos aprouve. Isso era somente para mostrar o momento íntimo de comunhão.
Está em preto e branco porque nós gravamos em outro sistema. Então nós pediremos agora a técnica para pôr o filme oficial. Podemos colocar o outro cassete. Veremos a tranquilidade de Sai Baba no caminhar. Aí está ele fazendo vibhuti, é a cinza, uma cinza com propriedades terapêuticas. É perfumada, tem um sabor especial e tem efeitos curativos. Nós conhecemos alguns casos, inclusive um que nos sensibilizou muito. Notem materializando moedas de ouro. Moedas de ouro. E dando-as. Então alguém disse, mas por que ele materializa de ouro? Não vai despertar a vaidade das pessoas? Se ele desse pemba, aí diriam que materializava uma coisa ruim. Aí está uma corrente de ouro. Ainda sai quente das mãos de Sai Baba. E sai toda enrolada. Notem o medalhão de ouro e a grande corrente que ele está colocando agora numa senhora. Materializou no momento. O filme está gravado em inglês. Levam-lhe flores. A artesania indiana na área das flores é belíssima. E ele diz, eu materializo objetos não comuns. Aí está um anel de ouro com as letras do homem a quem ele está homenageando. Porque ninguém pode dizer que se trata de uma fraude. Eu necessitaria de ter uma mina de ouro, uma fundição e artesãos, aí está o anel, especializados. Se eu desse objetos comuns, diriam que eram de fácil fabricação. Mas para mim o ouro, as pedras preciosas, não tem nenhum sentido, nenhum valor. Notem, aí está. Um casal, ele celebrando as bodas, ele dá à jovem uma corrente de ouro com uma medalha. Um dos seus biógrafos recebeu um anel com uma esmeralda. E quando estava com a esmeralda, ele disse, Sai Baba, eu já vi que o senhor doou a cinza, como sai da palma da mão. Eu já vi que o senhor deu uma esmeralda a alguém e dentro dela havia uma pintura do seu rosto. O senhor poderia fazer isto na minha esmeralda? Ele disse, coloque-a na palma da minha mão. E quando foi posta, ele fechou a mão e devolveu-a, com o seu rosto impresso dentro da pedra. O biógrafo levou a pedra a joalheiros parisienses e pediu que a examinassem e explicassem aquela farsa. E os joalheiros disseram que estava impresso dentro da pedra, na estrutura do metal. Uma vez por ano, ele publicamente elimina um lingam, uma peça de aço, como se fosse um ovo mais alongado, diante da multidão. Cientistas da NASA estão estudando até hoje qual é a liga metálica do lingam. E eu conversei com um desses cientistas lá do Ashram de Sai Baba. Eles não conseguiram descobrir de quê. Então Sai Baba dá esses presentes dizendo que são como talismãs, lembranças, mas que ele não quer nada,
Não se aceita dinheiro nos ashras de Sai Baba. A alimentação é vendida a preços baratíssimos. E ele diz, onde entra o dinheiro, entram suspeitas, fraudes e corrupção. Quando a pessoa chega, recebe uma folha de papel. Não fume no ashra. Não tome bebida alcoólica. Evite carne. Não dê dinheiro a ninguém do ashra. Não traga presentes para Sai Baba. E assim por diante. No entanto, ele tem uma grande fundação, porque ele é um avatar educador. Tem universidades, várias escolas. Como são mantidas? As pessoas posteriormente mandam diretamente para a fundação o que desejarem. O rei da Itália, Vítor Emanuel, deu um edifício à fundação de Sai Baba. A imperatriz, ou melhor, a princesa da Bélgica deu outro edifício a Sai Baba, a Fundação Sai Baba. Nesse discurso, ele está dizendo que nas velhas tradições do Vedanta, há uma referência ao período de Kali Yuga, o período que estamos vivendo na Terra, o período do mal, das paixões, das dificuldades. O período de Kali Yuga é o período das aberrações, dos crimes, dos desequilíbrios. E que nesse período, Brahma mandaria um avatar ao mundo para pregar o amor. Ele se considera esse avatar, pregando o amor, a solidariedade, o bem. E então ele termina o discurso de uma forma muito bonita. Quando a pessoa estiver sofrendo, não diga que isto é resultado do que Deus fez com ela, mas diga, é o resultado do que eu fiz comigo mesmo. Porque o indivíduo é responsável pelos seus atos, é autor do seu destino. Isto se enquadra perfeitamente no tema, o homem perante a sua consciência. E Allan Kardec perguntou aos benfeitores da humanidade, aonde estão escritas as leis de Deus? E a resposta é a segunda mais curta de toda a codificação, na consciência. Jung, como falamos antes, refere-se que o momento culminante da evolução do ser é o da aquisição da consciência. Evitemos a todo pretexto anestesiar a nossa consciência. Estaríamos enganando-nos a nós mesmos. O despertar da consciência no além-túmulo também não é imediato quanto se pensa. Ele se dá lentamente. Mas à medida em que a consciência desperta, tendo atavismos negativos na Terra, estes atavismos impõem um retorno imediato para que o indivíduo se libere da carga emocional e possa encontrar-se pleno. Este elefante inspira um grande amor a Sai Baba. No seu ashram, tivemos a ocasião de ver um pequeno zoológico, porém os animais soltos. Ele é a reencarnação de um outro homem santo, entre aspas, o Baba de Shirdis, que morreu em 1916 e anunciou que se reencarnaria depois de 8 anos, no sul da Índia, numa região desértica, que se lembraria da sua encarnação anterior e que desejaria que os seus discípulos fossem para que ele reconhecesse. Uma mulher que estava ao seu lado e era sua devota, ele lavando a estátua do Baba de Shirdis, uma estátua de prata. Ele vai fazer vibhuti. Fez um colar de metal precioso e deste jarro de madeira, onde parece estar a cinza, ele está retirando-a. Observem bem. Aquela mulher que se recusava que ele morresse começou a perturbá-lo.
E o Baba de Shirdi pediu que ela fosse à cidade fazer umas compras. Enquanto ela foi, ele morreu. Reencarnando-se como Satya Sai, os discípulos foram ter com ele e ele os reconheceu. Mas a mulher dizia que era uma farsa. O seu Baba estava além da vida. Muitos anos depois, ela resolveu ir. Em uma reunião de mais de 20 mil pessoas, Satya Sai passava e chamou-a pelo nome. Ela, já uma mulher veneranda, septuagenária, aproximou-se e ele, sorrindo, perguntou: aonde está o troco? Ela perguntou: o troco de quê? Do dinheiro que eu lhe dei para fazer compra antes de eu morrer. Então ela cedeu. A pessoa cética diria que a cinza estava ali nas paredes do jarro, não é verdade? Pois sim, ele já tirou mais de uma vez o que o jarro poderia conter. E observem. Não é necessário dizer que antes do jarro ser dado a Sai Baba, é examinado por investigadores. Esta cinza depois é empacotada e distribuída. Um dos seus devotos tem o Baba de Shirdis, que estamos vendo, coberto de vibhuti. E tem também o Sai Baba. E diz que diante do altar, o lugar das suas meditações, as fotos de Sai Baba produzem o vibhuti. Este fenômeno paranormal propõe ao homem a viagem para o país da consciência. Pela atenção dos senhores, muito obrigado. Tenhamos todos uma feliz Páscoa. Hoje evoca a ressurreição de Jesus. Deixemos nas sombras da morte nossas paixões, nossos erros, nossos vícios. E ressuscitemos para o bem. Muito obrigado.